Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz algo poderoso. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E aqui, antes de até avançar nessa leitura, eu quero lembrar você daquilo que nós falamos ontem. O poder e o alcance da graça de Deus através do Evangelho. O apóstolo Paulo está deixando claro que quem ele é só se tornou uma realidade por causa da graça de Deus. E é pela graça que nós podemos estar posicionados para viver uma vida frutífera. Essa vida frutífera, que deve ser o resultado de uma compreensão plena do Evangelho, ela só é possível pela graça de Deus. E se você ler alguns versículos antes, você vai perceber que o apóstolo Paulo está dando pistas a respeito do princípio da sua jornada. No começo da história do apóstolo Paulo com o Evangelho, ele não era amigo do Evangelho, na verdade ele era inimigo do Evangelho. Ele resistia firmemente à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, até o dia em que ele teve um encontro poderoso com Jesus. No caminho para Damasco, o apóstolo Paulo, então, recebe uma revelação a respeito de quem Cristo é e ele passa a se tornar um dos defensores mais veementes da mensagem do Evangelho. E por isso ele diz, é pela graça que eu estou aqui, eu sou quem sou pela graça de Deus. E ele continua dizendo, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Ele se refere aos outros apóstolos. Ele diz, todavia não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba, meu irmão, o porquê que nós começamos a falar da graça de Deus ontem. Porque tudo aquilo que vamos falar daqui para frente parte deste princípio, que não são os nossos talentos, a nossa perseverança, não é a nossa força de vontade que produz uma vida frutífera, mas sim o entendimento que é a graça de Deus que faz de nós quem somos. E o apóstolo Paulo diz algo poderoso aqui, ele diz que a graça que foi concedida a ele não se tornou vã, ou seja, a libertação dele não foi em vão. Por quê? Porque ele trabalhou muito mais. Essa é a essência do que eu quero comunicar contigo no tema de hoje. O tema de hoje é a resposta ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não pode produzir em nós pessoas passivas. O Evangelho verdadeiro, quando ele é compreendido plenamente, ele produz em nós discípulos ativos. Pessoas que estão dispostas a trabalhar por compreender a preciosidade da graça que recebemos. Ou seja, eu não fui perdoado apenas para ser um ouvinte. Eu não fui resgatado para ser apenas um ouvinte, mas sim, Deus me resgatou, me perdoou e me posicionou para que eu seja um contribuinte. Eu devo ser um ramo frutífero da videira, fazendo alusão a João capítulo 15. Então, eu me recordo da história em Marcos capítulo 2, quando Jesus estava pregando em Cafarnaum e havia um homem paralítico que não conseguia chegar nem perto da casa onde Jesus estava, na esperança de receber o seu milagre. E aquele homem permaneceria paralítico se não fosse a intervenção de 4 amigos. 4 homens que pegaram aquele paralítico com a sua cama e subiram até o telhado daquela casa onde Jesus estava, destamparam o telhado da casa e baixaram aquele homem na frente de Jesus. E a partir daquele encontro com Cristo, aquele homem recebeu dois milagres maravilhosos. O primeiro, que foi o perdão dos seus pecados, e mais importante. E o segundo, ele recebeu a cura física que ele tanto desejava. Mas tudo isso só foi possível por causa da ação, da atividade, da intervenção desses 4 homens que entendiam o quão importante era que aquele amigo deles tivesse um encontro com Cristo. E hoje eu pergunto para você, meu irmão, qual é a resposta que nós estamos dando ao Evangelho? A resposta que temos à graça que nós recebemos. Oxalá que hoje você possa ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus a viver uma vida que responda a essa graça que você recebeu.
que viva ativamente para fazer como Paulo fez, que a graça concedida não seja vã, mas antes trabalharemos muito mais. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a cultura do céu seja manifesta no nosso meio. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.